Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o segundo livro de Crônicas e já estamos no capítulo 21 deste mesmo livro. Nós hoje iremos olhar para a vida de Jeorão. Jeorão é filho de Josafá. No entanto, ele é muito diferente do seu pai. Enquanto Josafá foi um homem de Deus, um homem que procurou viver de acordo com a vontade de Deus, Jeorão procurou viver fora dos caminhos de Deus. Procurou viver de acordo com as orientações do seu sogro, Acabe, e da sua sogra, Jezabel. Jeorão tinha casado realmente com uma filha de Acabe, e isso trouxe uma má influência para este homem. Ele agiu de uma forma bastante errada. Ele fez coisas terríveis. E nós iremos olhar para a vida deste homem, tentar aprender, mesmo com os seus maus exemplos, aquilo que nós não devemos fazer. E como Deus age também nessas alturas em que as pessoas fazem coisas que saem fora da vontade de Deus. Talvez aqui vamos encontrar algumas respostas a perguntas que muitas vezes são comuns. Por que é que há tanto mal na terra? Por que é que inocentes sofrem? Porque é que há pessoas, como crianças, que estão a pagar coisas que outras pessoas fizeram? No fundo, ao olhar para a vida de Jeorão, ao olhar para a vida de Acabe, Jezabel, muitas vezes nós entendemos ou encontramos as respostas a estas perguntas. Verificamos que Deus nos dá a liberdade de escolha e as nossas ações muitas vezes são erradas. E as ações erradas que nós temos têm consequências na vida de outras pessoas. É importantíssimo nós termos uma boa educação. E aqui Jeorão teve essa oportunidade. Ele teve um pai exemplar. Josafá realmente era um homem de acordo com o coração de Deus. Teve 2 ou 3 situações, e nós analisamos essas situações, em que ele não fez a vontade de Deus, em que ele comprometeu os seus valores e os seus princípios, fazendo alianças erradas com a nação de Israel. No entanto, isso não faz dele um homem mau. Mas vemos que Jeorão teve realmente maus princípios, agiu de forma errada, levando também o seu país a sofrer as consequências das suas más decisões. Nós vamos então começar a ler no capítulo 21, no verso 8, deste segundo livro de Crônicas. E diz assim a palavra de Deus: Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele, de noite, se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Libna contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, Deus dos seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste à idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, e mataste os teus irmãos da casa do teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Nós podemos ver que Elias, que era um profeta que estava a agir na nação de Israel, no norte, ele entra agora em cena. Elias realmente foi um dos grandes profetas, quer de Israel e agora quer de Judá. Um homem que Deus usou de uma forma muito poderosa naquele tempo.
Nós vemos que no livro de 2 Reis, no capítulo 1, no verso 17, mostra que Elias foi contemporâneo de Jeorão. E naquela altura ele tinha uma mensagem extremamente forte, uma mensagem extremamente acutilante. Elias dizia aquilo que tinha que ser dito. Mesmo que isso fosse difícil, mesmo que isso chocasse as autoridades da altura, ele não fechava a sua boca. Ele era realmente um profeta que servia a Deus com integridade e falava aquilo que tinha que ser falado. Ele não escondia o pecado, ele não fingia que o pecado não existia, chamava o pecado pelo seu nome. E Jeorão realmente era um homem terrível. Quando tomou o poder, ele matou todos os seus irmãos. Vejam bem a maldade deste homem. Josafá, o seu pai, tinha cuidado dos seus filhos e tinha dado heranças e riquezas a todos os seus filhos. Jeorão, ao assumir o reinado, matou todos os seus irmãos para ficar ainda com mais poder. Mas isso criou logo uma atitude de descontentamento no meio da nação de Israel, no meio da nação de Judá, que vai ter as suas consequências terríveis, quer para Jeorão, quer para todo o Judá. Algumas delas foram estas, que começaram logo a haver guerras e contendas, coisa que Deus havia poupado a Josafá, começaram logo a acontecer com Jeorão. O verso 16 ainda diz: Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também os seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhes deixaram filhos alguns, senão a Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável, e aumentou esta dia após dia. Ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade e morreu com terrível agonia. O seu povo não lhe queimou aromas, como se faz aos seus pais. Ele era de idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudade. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. E vemos como terminou de uma forma tão triste este filho de Josafá. Se por um lado Josafá, quando morreu, teve realmente um funeral exemplar, vários foram as cerimónias, de despedida para com Josafá. Por outro lado, vemos aqui que Jeorão, este filho de Josafá, morreu sem deixar saudade. Sem que o povo tivesse derramado uma lágrima, sem que o povo sentisse a sua falta, sem que o povo quisesse realmente que ele continuasse a reinar. Reinou 8 anos e só fez desgraça à sua volta. Certamente é muito triste quando alguém morre e as pessoas que o rodeiam não sentem essa saudade. Antes, pelo contrário, sentem alívio por essa pessoa os ter deixado. Certamente Jeorão não investiu a sua vida nas amizades, nos relacionamentos. Como nós vimos, ele chegou ao ponto de matar os seus próprios irmãos. Que confiança é que haveria em alguém para poder depositar e se relacionar com Jeorão? Quando ele age assim para com a sua própria família, como ele não agiria para com os outros? Por isso mesmo é triste a vida deste homem e chega ao ponto de morrer sem que realmente tivesse deixado saudade para alguém. É importante nós desenvolvermos os nossos relacionamentos. É importante nós termos uma atitude onde aplicamos a palavra de Deus, onde amamos aqueles que estão à nossa volta. Eu gostaria de lhe perguntar a si, que me está a ouvir, como estão os seus relacionamentos? Como estão as pessoas com quem você se relaciona? Consegue identificar na sua vida 1 ou 2 pessoas de confiança em quem você estima e aprecia? Aqueles tais amigos íntimos na sua vida, você consegue identificar 2, 3 na sua vida? É triste nós passarmos por esta vida e chegarmos à conclusão que não temos ninguém em quem confiar os mais profundos sentimentos que nós temos. As angústias que nós vivemos. É muito triste quando verificamos várias pessoas que não têm um amigo íntimo com quem desabafar. Nós necessitamos, talvez hoje, que somos confrontados com esta realidade,
começar a mudar o nosso comportamento. Eu desafio a si que me está a ouvir a mudar os seus hábitos, a mudar os seus comportamentos. Há esperança para si. Se você respondeu não a esta questão, eu não tenho um amigo de confiança, eu não tenho uma pessoa íntima em quem possa depositar os meus sentimentos, as minhas frustrações, os meus desânimos, eu não tenho essa pessoa. Eu quero lhe dizer que há esperança para si. Você pode começar hoje mesmo a construir esses relacionamentos. Penso que, em primeiro lugar, você tem de deixar, talvez, de lado algumas atitudes que você está a ter. Primeiro, essa atitude de estar fechado sobre si próprio. Talvez você necessite começar a olhar para os outros e a confiar um pouco nos outros que o rodeiam. Talvez você necessite de ter uma atitude de deixar de criticar constantemente aqueles que o rodeiam. Ter uma atitude mais amiga. Aproximar-se mais dos outros. Valorizar mais aquilo que são os bons e os aspectos positivos no caráter e na vida dos outros. E depois necessita talvez começar a partilhar os seus sentimentos. Deixe que os outros expressem também os seus sentimentos e expresse os seus sentimentos também. Não tenha medo de ser quem você na realidade é. A história de Jeorão poderia ter sido bem diferente se ele tivesse andado no caminho dos seus pais, se ele tivesse desenvolvido relacionamentos com os seus irmãos em vez de os ter morto, se ele tivesse vivido e buscado a vontade de Deus para a sua vida. Certamente ele não teria morrido sem ter deixado saudade. Gostaria que você, hoje mesmo, começasse a transformar os seus relacionamentos. Pegue talvez no seu telefone e telefone para alguém em quem você estima e diga-lhe exatamente isso. Olha, estava a ouvir um programa de rádio e desafiaram-me a telefonar-te para dizer simplesmente que és um grande amigo meu. Certamente com essa atitude você pode começar a construir uma relação. Desenvolva os seus relacionamentos, pois aquilo que melhor nós temos na vida são realmente os amigos e os familiares. Não há nada que possa pagar os relacionamentos. Não há nada que nós possamos fazer para comprar o amor e a amizade daqueles que nos rodeiam. Então, não se gaste em coisas inúteis, gaste-se naquilo que realmente é importante para a vida. Nós hoje vivemos em dias em que temos ao nosso dispor tantas coisas que são disponíveis para nos facilitar as comunicações. No entanto, hoje mais do que nunca, nós não temos tempo para nos relacionarmos. Corremos de atividade em atividade sem ter tempo para desenvolver as nossas amizades. Invista o seu tempo naquilo que é prioritário. Invista o seu tempo na sua família e nos seus amigos. O capítulo 22 deste livro de 2 Crônicas continua a falar e diz: os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou num ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ela também andou no caminho da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Aqui temos uma mulher, mais uma mulher, que realmente sai dos caminhos de Deus. Esta semelhança de Jezabel influencia o caráter do seu filho para aquilo que é mau. Realmente, só uma mãe má poderia fazer isso. Influenciar o seu filho para aquilo que é mau. Qualquer pai de bom senso procura o melhor para os seus filhos, mas esta mulher, Atalia, incutia no seu filho um proceder errado, um proceder injusto, um proceder incorreto. E eu creio que muitas vezes nós, como pais, sem querer por vezes, influenciamos os nossos filhos para coisas que são erradas. Talvez você está a dizer, mas eu não faço isso. Talvez não, e espero bem que não. Mas por vezes quando o seu filho atende o telefone lá em casa e alguém quer falar consigo e você diz, olha, diz que eu não estou. O que você está a ensinar o seu filho é, olha, mente para que eu não atenda essa pessoa. Não incuta no coração do seu filho o proceder de uma forma errada. Não ensine o seu filho a mentir. Ele aprenderá naturalmente. Ensine o seu filho, sim, a falar sempre a verdade, pois a verdade valerá a pena, pois ela gera confiança nas relações, gera amizade, gera intimidade. Ensine então o seu filho a viver de uma forma correta.
Esses são os pais que fazem diferença para que uma nação e uma família possa crescer saudável. O verso 4 continua neste capítulo 22 a dizer: fez o que era mau perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote Gileade, à peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jeorão. Então voltou a Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu a Casias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Aqui neste texto temos vários nomes: Jeorão, que era rei de Judá, pai de Acasias, e temos Jorão, filho de Acabe, que era rei em Israel. Temos nomes muito semelhantes, espero que não crie confusão na sua cabeça ao citar um nome ou citar o outro, mas o importante aqui é que vemos mais uma vez que este jovem Acasias recebe maus conselhos da sua mãe, recebe maus conselhos dos seus amigos e afasta-se dos caminhos de Deus. O verso 7 continua a dizer: foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão. Porque, vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninzi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que o serviam, e os matou. Depois mandou procurar a Acasias e, achando-o em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o matou. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Aqui vemos mais uma vez as consequências terríveis do afastamento de Deus. Por causa das pessoas se afastarem de Deus, por não quererem fazer a vontade de Deus, então realmente sofrem essas mesmas consequências. Deus havia falado com o povo acerca daquilo que eles deveriam fazer e não deveriam fazer. O povo tinha aceite com Deus, com Josafá e com o rei Asa, tinham estabelecido um pacto com Deus sobre a forma como deveriam ser conduzidos diariamente. E esse povo afastou-se das orientações de Deus. Quando o povo se arrepende, se volta para Deus, exerce a sua fé, realmente então Deus revela-se um Deus misericordioso, um Deus que age em nosso favor. Mas quando realmente nós nos afastamos de Deus, então Deus permite que coisas terríveis cheguem à nossa vida, como vemos aqui nestes textos que acabamos de ver. E o verso 10 do capítulo 22 de 2 Crônicas ainda diz: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabete, filho de rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou de entre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs a ele, a sua ama, numa câmara interior. Assim, Jeozabete, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, e o irmão de Acasias, o escondeu de Atalia, e não foi morto. Joás esteve com ele 6 anos na casa do Senhor, e Atalia reinou no país. Esta mulher tomou então posse do reino, matando toda a sua descendência. Mais uma vez, revela os maus instintos desta pessoa. E no capítulo 23, verso 1 diz: no 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de 100, Azarias, filho de Jeorão, Israel, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Masseias, filho de Adaías, Eliasaf, filho de Zicri. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito do filho de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. Outra terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará no pátio da casa do Senhor. Porém ninguém entra na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão,
porque são santos. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa será morto. Estareis com o rei quando entrares, quando saíres. Fizeram, pois, os levitas e todo Judá, segundo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomaram cada um os seus homens, tanto os que entraram como os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou os capitães de 100 as lanças e os pavês e os escudos que haviam sido do rei Davi, e estavam na casa do Senhor. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até ao seu lado esquerdo, e até ao altar e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e os seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! Aqui temos então uma revolta, uma revolução contra esta mulher, Atalia, que era realmente uma mulher perversa. Eu gostaria de dar um pequeno salto para o verso 16 deste capítulo 23 e diz: Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o cargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo as instituições de Davi. Colocaram porteiros nas portas e etc. E continua o texto a falar das reformas que este sacerdote implementou, trazendo este novo rei para um caminho de Deus. Vemos como é importante trazer para o povo estas mudanças éticas, estas mudanças de ordem espiritual. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.